Hoje o tema do vídeo é mais sério, não vou nem colocar os gifs e as brincadeirinhas de sempre. Quero começar contando um caso. A história se passa na Segunda Guerra Mundial. Abraham Wald, um gênio matemático, neto de rabino, se deparou com um desafio. Ele trabalhava em um SGR, Grupo de Pesquisa Estatística em inglês. Se tratava de um programa sigiloso que mobilizava o poderio dos estatísticos para o esforço de guerra. E naquela época, Abraham e sua equipe analisavam todos os aviões que voltavam das batalhas. Eles viam aonde os aviões eram mais atingidos com o objetivo de identificar quais áreas deveriam ser reforçadas de maneira mais eficiente possível. Eles não poderiam blindar o avião inteiro porque ficaria muito pesado, gastaria muito combustível e difícil de manobrar. Então, na análise, eles descobriram que a distribuição das perfurações não era uniforme. As marcas em vermelho aqui do lado representam as áreas mais atingidas dos aviões. Com base nesses dados, aonde será que eles deveriam reforçar? Uma resposta automática sem pensar muito seria reforçar as áreas que foram mais atingidas. No caso, as asas. Até que faz sentido, mas olha a resposta genial do Abraham. Não reforçar as áreas mais atingidas, e sim blindar as áreas com nenhuma marca, como por exemplo a dos motores. Isso porque os aviões que foram atingidos nas áreas mais destacadas foram capazes de voltar, mas os aviões que foram atingidos nas áreas sem marcas sequer voltaram. Ninguém estava analisando as marcas de balas dos aviões que não voltaram. Então, se você quer que o avião não caia e não seja derrubado, faz mais sentido analisar os aviões que caíram do que os que voltaram. Este caso ilustra muito bem o viés de sobrevivência, bastante comum quando analisamos dados para testar uma hipótese. Se considerarmos a única fonte de informação disponível como sendo suficiente, vamos ignorar grande parte da causa desses problemas. Às vezes, a resposta mais importante está na informação que está faltando. O que os dados não respondem é tão importante quanto o que eles respondem. Como a quantidade de informação faltante é bem maior do que a informação disponível, é necessário fazer as perguntas certas. Tá bom, Kobuchi, mas por que você está falando disso? Porque gostaria de comentar uma matéria triste que saiu esses dias relacionada a esse viés de sobrevivência. Um brasileiro acabou se suicidando por causa do day trade. Podemos dizer que foi um desses aviões de exemplo que não voltaram. Não vou entrar nos detalhes, deixarei o link da matéria completa aqui embaixo. Mas em resumo, essa pessoa de 33 anos, casado, foi seduzido pelos comentários dos amigos e propagandas para entrar nesse mercado de day trade. Para quem não sabe, day trade é fazer operações de compra e venda no mesmo dia. E dependendo das operações, isso pode quebrar a pessoa. E foi exatamente isso que ocorreu. No início ele até que se deu bem, ganhou bastante dinheiro com a especulação, mas o tão rápido que ele ganhou, ele também perdeu. E o problema é que às vezes não sabemos a hora de parar. Na verdade, nosso racional pode até saber, mas como diria Richard Thaler, o Prêmio Nobel de Economia, uma das maiores referências no tema de finanças e economia comportamental, não somos homo-econômicos, que tomamos decisões sempre da maneira mais racional e da melhor maneira possível. Somos homo sapiens e infelizmente é comum fazermos decisões erradas devido aos viéses cognitivos que nós temos. Day trade para muitos pode se tornar um vício. Essas operações de alta volatilidade liberam dopamina, gera recompensa imediata e para muitos acaba se tornando um vício incontrolável, que foi o caso dessa pessoa. Operava day trade no trabalho e até mesmo faltava alguns dias por causa disso. Ou seja, não só perdeu dinheiro, como também sua qualidade de vida. Ele só pensava nisso e toda vez que perdia, achava que conseguiria recuperar, aumentando seus riscos nas operações, perdendo total controle. Vendeu o carro, pegou dinheiro da esposa e até mesmo pegou empréstimo no banco em que os juros são altíssimos. Ou seja, foi se afundando cada vez mais. E aqui a gente vê que dependendo do contexto, a gente não tem aversão ao risco, e sim aversão à perda. Odiamos perder, sentimos 2,5 vezes mais a perda do que o ganho. E aí, cada vez que a gente perde, a gente está disposto a correr cada vez mais risco para conseguir recuperar o que a gente perdeu. Na matéria de exame, podemos notar diversos viéses comportamentais, como excesso de confiança, da pessoa achar que é acima da média, sem reconhecer o papel do acaso, excesso de otimismo, em que superestimamos a probabilidade de eventos positivos e subestimamos a dos eventos negativos. Também tem a falácia dos custos irrecuperáveis, em que a gente acredita numa recuperação que não pode acontecer, aumentando cada vez mais nossos prejuízos. Esses são apenas alguns viéses de muitos outros que depois você pode ler com calma na matéria do exame. E veja que eu utilizei o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Isso porque poderia ocorrer com qualquer pessoa. Inclusive, gostaria de fazer uma ressalva nesse excelente texto aqui. Vou ler uma parte. O caso de Cortez mostra o risco que pessoas com alguma vulnerabilidade emocional correm. O fato é que esse risco de alguma vulnerabilidade emocional todo mundo tem, sem exceção. Eu, você, o Zezinho, seja quem for. É fácil ler o texto e julgar,
Nossa, que pessoa sem noção, vendeu o carro, pegou dinheiro no banco, eu nunca faria isso. Será mesmo? Ser torcedor de arquibancada é fácil, dando seus palpites, esculachando os jogadores, sem ter a pele em jogo. Quero ver você dentro do campo, com a pressão total da parte emocional. Com certeza a história vai ser outra. E o fim dessa história foi o mais trágico possível. O trader acumulou uma dívida de cerca de 300 mil reais e acabou se matando, deixando sua esposa. Não apenas sozinha, mas também com uma dívida de 25 mil reais. Ele acabou abrindo uma conta no nome dela, usando seus documentos e gerando esse prejuízo sem ela saber. Para aqueles que falam que esse caso é um ponto fora da curva e tudo mais, pode até ser quando falamos de um final trágico como esse. No entanto, há um estudo feito por pesquisadores da FGV que comprovam que menos de 1% das pessoas que entram no day trade conseguem ter um lucro médio diário de 300 reais. Vou deixar o link também desse estudo aqui na descrição para vocês verem com detalhes. E surpreendentemente, os dados mostram que conforme o tempo vai passando, os trades não vão melhorando, e sim piorando. Com isso, quem fala que se não está dando certo, você precisa esperar mais um tempo, ter mais experiência, estudar mais, fica a dica. E aqui eu tô falando de estudo científico, não é feeling ou pegando um depoimento aqui e outro ali. E agora a minha opinião pessoal sobre isso. Analisar gráficos, encontrar tendências, saber o melhor momento de comprar e vender, na minha visão é muito mais um trabalho para uma máquina do que para um ser humano. O que a gente tem de melhor que nos diferencia de um robô, não utilizamos nessa atividade, como empatia, criatividade, habilidades interpessoais, etc. Pelo contrário, a atividade do day trade utiliza muita lógica, alguns utilizam até algoritmos para trabalhar com isso. Então, o ser humano que está cheio de viés cognitivos já sai perdendo, ficando para trás. Para fechar, gostaria de fazer 2 pedidos. Um para as pessoas e empresas que faturam e lucram com produtos relacionados a day trade ou algo do tipo. Sejam mais moderados na comunicação. Eu vejo cada anúncio que, putz, não dá para acreditar. 6 dígitos em um dia, câmbio 100 mil reais, né? Em um dia, câmbio 100 mil reais, né? Em um dia. Se eu te mostrar que existe uma maneira de ganhar dinheiro que vai te permitir comprar tempo e liberdade para trabalhar de onde quiser e a hora que quiser. E se eu te mostrar que existe algo além de trabalho chato, horário, chefe, funcionários e clientes. Algo que só dependa de você e do seu esforço. Existe uma profissão que vai te proporcionar dinheiro, tempo e liberdade. Até influenciadores digitais falando sobre o tema como algo natural. Fiz um day trade, é algo que foge um pouco da minha filosofia, mas num momento como o de hoje, em que você tem muita emoção rolando, existem muitas oportunidades para você lucrar com isso. Para você operar o home broker da Modal Mais, também tem um custo bem pequenininho, um dos mais baixos do mercado. E lá também na plataforma da Modal Mais, para quem é cliente, tem um tal de simulador de day trade. É tipo, quero comprar, pelo amor de Deus, aonde eu compro? Hoje em dia se fala muito das empresas sustentáveis que se preocupam com o meio ambiente e tudo mais, mas não sei se existem empresas sustentáveis com a sanidade mental das pessoas. Vejo que muitas empresas sabem desses vieses comportamentais que nós temos e, ao invés de nos ajudar, aproveitam o máximo dessa brecha para vender e lucrar com isso. Levem esse caso específico para reflexão. Será que vale tudo mesmo por dinheiro? Na minha visão, está comprovado que pouquíssimas pessoas conseguem viver disso. E muitos não só fracassam na atividade, mas também acabam com suas vidas. Então, será que faz sentido fazer propagandas agressivas em massa, abordando milhares de pessoas no Google, YouTube, etc? Quantas mais pessoas precisam virar notícia como essa para a gente poder acabar com isso? E você que não tem nada a ver com essa história, caso venha um amigo ou familiar falar sobre entrar nesse tipo de atividade, encaminhe esse vídeo para ele, a matéria no exame e o artigo feito pelos pesquisadores da FGV. Digo isso porque não é apenas a pessoa que entrar nesse tipo de negócio que poderá sofrer. Imagina se esse caso ocorra com uma pessoa que você ama, seu pai, sua mãe ou irmão. O quanto que a gente iria sofrer é inestimável. Muito obrigado, até mais.